Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é delicado, mas super importante e muito comum para pessoas no espectro autista: as crises de choro. Por que será que elas acontecem? O que elas significam de verdade? Bora entender isso melhor? A grande questão que fica na cabeça de muita gente é essa. Ter uma crise de choro, ainda mais naqueles momentos de muito nervosismo ou de sobrecarga, é uma coisa normal para um adulto autista? É uma pergunta com um peso enorme, então vamos direto ao ponto. E a resposta, para deixar bem claro logo de cara, é um gigantesco e aliviado sim. É uma reação super comum e, o mais importante, não tem absolutamente nada de errado com isso. Mas só um sim não basta, né? Para a gente entender de verdade, a gente precisa ir mais fundo. Afinal, por que isso acontece? Vamos juntos desvendar o que está por trás dessas reações emocionais que às vezes são tão intensas. A primeira grande razão é o que a gente chama de sobrecarga sensorial e emocional. Imagina só um cérebro que processa o mundo sem muitos filtros. Os sons, as luzes, a quantidade de gente, tudo é recebido numa intensidade muito maior. Essa informação toda vai se acumulando até que chega num ponto de transbordamento. O choro, então, funciona como uma válvula de escape, sabe? Uma descarga do corpo para liberar essa tensão que ficou extrema. Outro ponto-chave é a dificuldade com a regulação emocional. Para muitas pessoas autistas, é um baita desafio identificar, processar e lidar com as emoções ali na hora que elas acontecem. E qual o resultado? Num pico de ansiedade, o choro acaba sendo o jeito mais direto que o corpo encontra para soltar toda aquela pressão que se acumulou. E aí a gente chega num conceito que é super interessante e ao mesmo tempo exaustivo: o masking. É a famosa camuflagem social. É o esforço contínuo de agir e parecer uma pessoa neurotípica, e isso gasta uma energia mental e emocional gigantesca. Muitas vezes, uma crise de choro é, na verdade, o momento em que essa bateria social simplesmente acaba. É o corpo falando, não aguento mais, depois de um esforço tremendo. E não para por aí, não. Existem outros fatores que contribuem. Por exemplo, a frustração imensa de não conseguir se comunicar direito ou de ser mal interpretado. E o choro também pode ser parte de um meltdown, que é aquele colapso mais visível, mais externo, ou de um shutdown, que é quando a pessoa se fecha, se retrai. E é muito importante lembrar que tanto um quanto o outro são respostas neurológicas, não são voluntárias. Bom, tudo isso que a gente conversou nos leva a um ponto que é fundamental. A gente precisa ressignificar essa experiência. Porque é crucial entender que chorar por causa de uma sobrecarga não é, de jeito nenhum, um sinal de fraqueza. Um dos equívocos mais comuns e que machuca muito é olhar para essas crises e pensar que é birra ou manipulação. A realidade, como a gente vê aqui, não podia ser mais diferente. O que acontece é uma resposta involuntária do sistema nervoso a uma sobrecarga que é muito real. E aqui está o pulo do gato. É uma reação biológica do corpo, e não uma falha de caráter. Aliás, é comum ouvir de adultos autistas que chorar nesse contexto traz um alívio físico de verdade, mesmo que a situação em si não seja o que a gente normalmente chamaria de triste. Ok, entender o porquê é o primeiro grande passo. Agora, vamos para a parte prática. Como lidar com isso? Vamos falar de algumas estratégias que ajudam de verdade, como se a gente estivesse montando uma caixinha de ferramentas para o dia a dia. Uma boa abordagem começa com um autoconhecimento. Perceber os primeiros sinais, como uma inquietação, uma confusão ou irritabilidade, já é meio caminho andado. A partir daí, o plano pode ser se afastar para um lugar mais calmo, usar alguma ferramenta de regulação que funcione para si e, se der, avisar para alguém de confiança que precisa de uma pausa, às vezes até com um sinal combinado. E o que pode ter nessa caixa de ferramentas? Olha, as opções são muitas. Fones com cancelamento de ruído, objetos sensoriais para ajudar a focar, cobertores com peso que dão uma sensação de calma. Além disso, ter rotinas bem estabelecidas e comunicar as próprias necessidades com antecedência são ferramentas de prevenção super poderosas. Com tudo isso em mente, a gente chega na mensagem que talvez seja a principal de toda essa nossa conversa, que é um convite para um caminho de mais autocompaixão. E aqui está a grande virada de chave. Quando uma pessoa entende que essas crises são parte do seu jeito de funcionar, do seu funcionamento neurológico, a ansiedade secundária começa a diminuir. Sabe aquela ansiedade de ficar ansioso, aquele pensamento de ai não, por que eu estou chorando de novo? Isso vai perdendo a força. A aceitação, por si só, já é uma ferramenta de regulação incrível. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. Não é sobre a pessoa, é sobre a carga.
Seu sistema nervoso está respondendo a uma carga excessiva. É uma afirmação que tira o peso da culpa e bota o foco onde ele tem que estar, na causa real do problema. Então, o objetivo final não é parar de chorar, é aprender a reconhecer os próprios limites. É sobre criar um ambiente, tanto por fora quanto por dentro, que respeite o ritmo e as necessidades de cada um. O foco tem que ser na sustentabilidade, e não em simplesmente suprimir o que se está sentindo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Não para amanhã ou para o futuro, mas para agora. De que jeito é possível honrar o próprio ritmo e as próprias necessidades sensoriais hoje? Encontrar essa resposta talvez seja o começo de tudo.